E aí, hoje a gente vai desvendar um termo do direito que parece complicado, mas que no fundo é uma solução super inteligente para um problema bem comum, a subrrogação. Vamos entender de vez como é que ela garante que a justiça e a continuidade prevaleçam nas relações do dia a dia. Pensa só comigo. O que acontece quando um elemento central de um contrato, de um acordo, é trocado? Imagina, um bem que era uma garantia é vendido. E aí? O contrato inteiro acaba? A lei precisa de uma resposta para isso, né? E a resposta é justamente essa, subrogação. É um mecanismo que permite que uma coisa, ou até uma pessoa, simplesmente entre no lugar da outra sem quebrar o acordo. A proteção, os direitos, as obrigações, tudo continua valendo. Isso traz uma estabilidade enorme. Ok, o conceito está claro, mas como é que isso funciona na prática? O segredo é entender que existem basicamente duas formas principais e tudo depende do que exatamente está sendo substituído. E essa distinção que a gente está vendo aqui é a chave de tudo. De um lado, temos a subrrogação real. O foco aqui é o objeto, a coisa. Um bem entra no lugar de outro. Do outro lado, a pessoal. Aqui, o foco é o sujeito. Uma pessoa assume o lugar de outra. Se a gente entende essa diferença, o resto fica fácil. Então vamos começar pela subrogação real. Aqui, a grande questão é como um património pode ser transformado, pode mudar de forma, sem perder suas características legais mais importantes, como proteções ou restrições. O lance aqui é o seguinte: o novo bem herda todas as qualidades jurídicas do antigo. Por exemplo, se o bem original era impenhorável, sabe, que não pode ser tomado para pagar dívidas, o novo bem que entra no lugar dele também vai ser. A proteção legal meio que persegue o valor e não o objeto físico em si. E esse exemplo aqui no slide, nossa, ele deixa tudo muito claro. Imagina que uma pessoa desapareceu. O bem que sai da história é um carro que está lá se acabando. O curador, para proteger esse património, vende o carro e usa o dinheiro para comprar um imóvel, que é o bem que entra. E qual é o efeito jurídico disso? Simples, o imóvel agora ocupa o lugar do carro, herdando a mesmíssima proteção que o carro tinha. Então, fica óbvio que a subrogação real é uma ferramenta poderosíssima para proteger o património de alguém. Ela garante que o valor seja preservado e, o mais importante, se a pessoa ausente voltar, ela pode pegar de volta o novo bem ou o valor do bem antigo. No fim das contas, a justiça é mantida. Bom, agora vamos virar a chave. E se a troca não for de um bem, mas de uma pessoa? É exatamente disso que se trata a subrogação pessoal. É a outra modalidade que a gente precisa dominar. Aqui, o cenário é outro. Uma pessoa ou uma empresa paga a dívida de outra. E por fazer isso, ela meio que veste os sapatos do credor original. Ela passa a ter exatamente o mesmo direito de cobrar aquela dívida, com todas as garantias e privilégios que o credor anterior tinha. Para isso ficar bem nítido, vamos pegar um exemplo clássico: acidente de trânsito. A Ana está lá dirigindo o carro dela e o Bruno, por descuido, bate nela. Fica claro que o Bruno foi o culpado pelo prejuízo. Ainda bem que a Ana tinha seguro, né? A seguradora dela age rápido e paga para ela uma indenização de R$100 mil para cobrir todo o estrago. Pronto, o prejuízo da Ana foi resolvido. Mas e o Bruno, o responsável pelo acidente? Ele simplesmente sai ileso dessa porque a seguradora pagou a conta? Se a Ana já recebeu o dinheiro dela, quem é que pode cobrar o prejuízo do Bruno agora? A seguradora, claro. Ao pagar a indenização, ela se subroga, ou seja, ela assume automaticamente, por força da lei, os direitos que eram da Ana. Agora é a seguradora que se torna a nova credora e pode ir atrás do Bruno para cobrar os R$100 mil. Isso é genial porque impede que a Ana ganhe duas vezes, uma da seguradora e outra do Bruno. Beleza! Agora que os dois tipos estão bem definidos na nossa cabeça, vamos analisar mais uns casinhos práticos, só para ver como a subrrogação se aplica em cenários diferentes e fixar de vez o conhecimento. Olha só essa situação que está na tela. É quase um quebra-cabeça. O João deve 10 mil para Maria, aí chega o Pedro, que é amigo do João, e paga essa dívida para Maria. A pergunta de $1 milhão é: e o Pedro, o que acontece com ele nessa história? A solução, como o slide detalha, segue uma lógica bem direta. Primeiro, o que aconteceu? O Pedro pagou a dívida do João.
O nosso Código Civil diz que isso configura uma subrogação pessoal. E a conclusão? O Pedro agora veste os sapatos da Maria. Ele se torna um novo credor e pode cobrar os 10 mil reais diretamente do amigo dele, o João. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, tem um ponto que é crucial. É uma distinção que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, mas que, uma vez que a gente entende, resume perfeitamente o que é a subrogação. Muita atenção aqui para não confundir subrogação com cessão de crédito. São coisas diferentes. A subrogação é uma substituição, é um entrar no lugar de alguém, que às vezes acontece até de forma automática, como no caso da seguradora. Já a cessão de crédito é uma transferência, é um negócio onde o credor decide vender o seu direito de cobrar para outra pessoa. Parecem a mesma coisa, mas a natureza delas é totalmente diferente. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? A subrogação é só uma troca técnica, fria, de bens ou pessoas? Ou ela é, na verdade, um dos pilares que garantem que as relações jurídicas consigam sobreviver a mudanças? Ao garantir que direitos e deveres continuem intactos, ela se mostra uma ferramenta poderosíssima para a própria continuidade da justiça.